Precisamos de falar sobre isto. A cultura e a arte são pilares fundamentais da sociedade que construímos juntos. A cultura e a arte têm de tomar a sua natural centralidade no debate público, porque são o coração da vida. É urgente voltar a discutir o investimento do Estado na cultura e na arte e atualizar os programas de concurso de investimento nas artes. Os pareceres dos júris, que merecem todo o respeito, são genéricos e não justificam as razões específicas das avaliações, gerando contradições, dúvidas e incongruências quando comparadas candidaturas distintas. Projetos com altíssima qualidade e importância da sua intervenção, que perdem o investimento do Estado ao fim de alguns anos de trabalho, é um desperdício do investimento já feito. É também um dano para o desenvolvimento equilibrado de um país e a perda nas dinâmicas sociais e humanas altamente descentralizadas que são arrasadas. É esse o resultado, mais uma vez, do Programa de Apoio a Projetos de Programação da DG Artes. É o caso de O Lugar do Meio, situado na aldeia de Alfafar. É o caso também do Festival Pedra Dura, que ativa um Algarve vivo o ano inteiro, e não apenas no verão. E é o caso também de muitos outros projetos de artistas do país fora. Não é aceitável que o Estado desperdice o investimento que ele próprio fez nos últimos anos. E não é aceitável que os territórios diferenciados do país, interiores, rurais e urbanos, muitos envelhecidos, mais ou menos isolados, com as suas pessoas, ecossistemas natural e humano, com os seus hábitos e abandonos, perca uma pulsação vital, que é uma das dimensões fundamentais a que acedemos por via da arte. Temos de falar sobre isto. O meu nome é Daniel Matos e assumo a co-direção artística do Pedra Dura Festival de Dança do Algarve, juntamente com Joana Flor Duarte. O Pedra Dura é um festival internacional de dança contemporânea que acontece desde 2022 na cidade de Lagos. O Pedra Dura é um espaço de reflexão, criação, programação e pensamento artístico e cultural e que se desenvolve com as comunidades e associações locais, trazendo até à cidade uma programação não só nacional, mas também internacional, promovendo uma mostra que seria impossível noutro contexto sem ser neste festival. Este ano, a Direção-Geral das Artes deixou de fora o Pedra Dura dos seus apoios pontuais. Isto põe em causa a sua continuidade e aquilo que possa ser um caminho longo que temos estado a desenvolver até o momento. Como nós, outras estruturas ficaram de fora, como é o caso do Lugar do Meio, que tem feito também um trabalho neste campo que é a descentralização da criação e pensamento artístico. Temos de nos juntar e unir para conseguir combater esta ideia de que Portugal se situa apenas nas grandes capitais e que as zonas culturais do pensamento artístico se desenvolvem apenas em grandes centros. Precisamos de pedir que o nosso projeto e todos estes outros projetos sejam reavaliados e possam ser repensados para que se possa fazer uma perspeção justa daquilo que é o desenvolvimento cultural no nosso país. No triturador, coloquei todos os livros, os filmes, as peças de teatro, os concertos e a arte desejada. Sequei o resultado ao sol num lugar escuro e cortei essa cultura em cubos assimétricos. Tomo um comprimido por dia em jejum. Agora escorregam-me mundos pelas veias e arroto poemas de vez em quando. Fui no Lugar do Meio que fiz a minha residência artística, de escrita e de cozinha, que resultou neste meu livro de poesia. Escrevi a Palestina no Lugar do Meio, que também está numa vila que tem no seu nome uma herança árabe, Al-Fafar, Al-Fukhar. O cheiro das oliveiras e das figueiras diziam-me que estou também em casa e com muita pena sob da decisão de não atribuição de apoio na proposta submetida à DG Artes.
Portanto, espero que esta decisão seja revista para que o lugar do meio possa continuar a ser casa minha e de muitas artistas. A zona rural do centro, tal como outras zonas do país, está votada ao abandono há décadas. São praticamente inexistentes as iniciativas dos sucessivos governos e do poder local no combate à desertificação e às acentuadas assimetrias territoriais. O lugar do meio veio alterar essa realidade. O lugar do meio tem vindo a criar uma dinâmica permanente entre a comunidade local e os artistas nacionais e internacionais que ali desenvolvem o seu trabalho em residências artísticas e com apresentações públicas. E desta forma é assim criada uma prática de combate à desertificação e à exclusão de oferta cultural nesse território. Por isso não se compreende que agora o lugar do meio tenha ficado excluído dos apoios da DG Artes. E isto apesar de ter obtido mais de 80% da pontuação. Não se compreende que, após ter obtido esse apoio no ano anterior, veja agora cortada a possibilidade de dar continuidade ao todo o trabalho realizado no território ao longo dos últimos anos. Não se compreende que esse investimento seja agora desperdiçado. E o mesmo acontece com o Festival Pedra Dura, que desde 2022 transforma a realidade da cidade de Lagos, uma cidade, tal como muitas outras cidades algarvias, que vive maioritariamente do turismo, das atividades turísticas, e que com o Festival Pedra Dura vê a sua realidade social e cultural transformar-se. O lugar do meio e o Festival Pedra Dura merecem continuar. Por isso, é urgente a revisão da previsão de não apoio da parte da DG Artes a estas estruturas. Porque a arte, a norte, a sul, ao centro, não pode ser excluída de tantas paisagens geográficas e humanas. Fui informada por 4 amigos artistas que a estrutura Lugar do Meio tem sua candidatura à programação na DG Artes prevista como não apoiada. A peça que estes 4 artistas conceberam e realizaram e que se prevê não poder ser acolhida pelo Lugar do Meio, face ao seu desapoio, contempla a participação de um cavalo em contexto de lado a lado, com formas humanas e não humanas. Foi essa a sua investigação e pesquisa. E pelo que sei, o Lugar do Meio é das poucas estruturas artísticas que acolhe e tem condições para acolher propostas que, como esta, contemplam outras formas de fazer e comunicar arte. Outras considerações que alargam o corpo-pensamento em direções ainda não pensadas e demoradas e que são essenciais para dar resposta a um mundo estrangulado por discursos simplistas e soluções fatalistas. A necessidade de potenciar e proteger o trabalho de pessoas e estruturas que se dedicam a criar comunidade, a praticar portas abertas, onde se convida ao encontro e à escuta, é fulcral para criar resiliências capazes de conceber mundos possíveis. Espero que esta previsão de não apoio seja reavaliada. Bem, isto a propósito da Pedra Dura e do Lugar do Meio, mas podia ser sobre tanta outra coisa. A importância da arte na vida, no cotidiano, é fundamental. Estou numa varanda sobre uma rua de uma cidade e não imagino esta cidade se não for, de algum modo, transformada por aquilo que a arte vai fazendo. Não apenas as artes performativas, mas também o cinema, a fotografia e tudo aquilo que nos pode dar a ver o mundo de uma outra maneira. Esse é o meu testemunho. Venho aqui declarar a minha indignação relativamente ao não apoio de projetos de programação que considero absolutamente essenciais para a consolidação da criação artística fora dos grandes centros urbanos. Estas são promovidas pelas estruturas O Lugar do Meio, em Alfafar, e Cama, Associação Cultural em Lagos. Estas estruturas têm contribuído
para uma real democratização do acesso à cultura, retirando os artistas de um lugar de mera exposição ou visibilidade, para os devolver a um lugar de encontro muito necessário à renovação das linguagens artísticas e ao acesso e criação de novos públicos. Venho assim reiterar a necessidade de eu, como artista, encontrar lugares desta natureza para a minha criação e para apresentar o meu trabalho, e a importância de que estes projetos de programação continuem a existir. Tenho acompanhado o trabalho da Carlota Lagido, tenho acompanhado o trabalho do Lugar do Meio e bem sei, no corpo, na pele, o que é o tempo que envolve, o investimento humano que envolve tecer relações, criar encontros que se dêem em meio caminho, que não sejam imposições e colonialismos, que sejam espaços de confluir, de co-criar com quem venha ao encontro, seja humano, seja pedra, seja inseto, seja árvore. Então, nos tempos que correm, no mundo louco em que vivemos, a importância que tem a consideração dessas outras formas, se calhar, práticas de existir, que criam mundos em que se possa respirar. Outras formas de arte que não sejam estritamente espetaculares ou sob grandes coproduções. Mas isto não é só em Portugal, isto é pelo mundo fora. Até a própria consideração da importância da arte da poesia de existir enquanto geradora de mundos, está muito escassa, mas também o mundo está muito louco e há muita tristeza e muita miséria. Assim possamos pensar, fazer. Em que mundo queremos viver? Obrigada. Falar sobre a falta de financiamento ao Lugar do Meio, a Pedra Dura, para mim não é só apontar a falta de financiamento para duas estruturas, nem a tantas outras que ficam fora dos concursos, mesmo tendo um trabalho de muita qualidade, muita relevância. Acho que tem essa dimensão de se deparar mais uma vez com o fato de que as políticas públicas para a cultura simplesmente não dão conta da complexidade e da diversidade dos fazeres artísticos do país e do mundo. Acho que fala sobre a necessidade e o desejo não só de ampliar e de tornarem mais porosos os mecanismos que a gente já tem, mas também de considerar a possibilidade de criação de novos mecanismos, de novas políticas que estejam conectadas a um pensamento de fundo e de base. Boa tarde, sou Colin Gra, bailarina, coreógrafa. Venho aqui juntar-me ao movimento de protesto contra a falta de financiamentos de lugares entregues à criação artística em Portugal. Neste caso, como é possível que um lugar como o Lugar do Meio seja fora dos apoios enquanto ele acolhe o nascimento e o desenvolvimento de questões, pensamentos muito pertinentes ligados à necessidade da arte no dia a dia da humanidade e da biodiversidade, e enquanto ele permite a continuação de uma rede muito ampla de pessoas tecendo o pensar e o fazer das artes como ator referente na sociedade. Este ano eu sou artista convidada no Lugar do Meio. O meu projeto convida a presença dos músicos Pedro Domingos e Bruno de Azevedo e vinha ao mesmo tempo ao encontro do Lugar do Meio pela via da amizade que nasceu entre Carlota Lagido e o cavalo Benjamin, que mora no Lugar do Meio. E esta configuração que surgiu fala bem da inteligência de como este lugar se pensa, acolhendo uma grande diversidade de processos artísticos e enraizando ao mesmo tempo o seu próprio gesto artístico, onde ele é, com as dinâmicas, com os seres, os organismos que moram ao lado dele. Chamo-me Ana Bigode Vieira e em 2022 fiz uma investigação juntamente com o João dos Santos Martins sobre a presença da dança em Coimbra, para uma exposição que se chamou justamente Dança em Coimbra.
E desde essa exposição voltei algumas vezes a Coimbra e tenho ficado sempre surpreendida com a presença de uma programação boa, interessante, motivante de dança performativa que existe e de artes em geral que existe em Coimbra agora, motivada pela presença no local de duas figuras muito importantes da nova dança portuguesa. Eu refiro-me à Carlota Lagido e também de outra geração, à Catarina Saraiva. Nesse sentido, e voltando à investigação que fiz sobre dança em Coimbra, acho que essa presença continuada, ao contrário do que denotámos durante uma série de décadas em que a presença da dança é mais esporádica, episódica, etc., essa presença continuada destas pessoas e das suas estruturas, como ao lugar do meio, é central para que Coimbra possa ser um polo realmente importante para a dança e para a criação contemporânea. É por estas razões que apoio o lugar do meio. É urgente que o Algarve seja palco também de grandes festivais de arte, de cultura, de dança, de música, de vida, de comunidade, de pensamento crítico, de partilha, e acabarem com o Pedra Dura, porque ficou excluído de apoio este ano da DG Artes, é sem dúvida, mais uma vez, apenas sentirmos que o Algarve tem foco no turismo. Precisamos urgentemente de permitir que isto aconteça. Então gostava muito que houvesse esta reavaliação. Arte é não ter medo, arte é solidariedade, arte é conversa, arte é conseguirmos perceber que o mundo é muito maior do que aquilo que nós imaginamos. Arte é uma forma de continuarmos sempre à procura de nós próprios, através dos outros, com os outros. Arte é um movimento de vida que não se esgota e nos torna sempre, sempre mais fortes. Arte é espetáculo, arte é um papel com palavras que depois se transforma num livro de contos, num livro com uma narrativa densa ou leve. Arte é um piano. Arte é vida. Olá, eu sou a Amália, sou costureira na moraria há muitos anos e faço muito trabalho para artistas e sei o valor que isso tem e para mim própria também. Portanto, acho que a cultura faz falta em todo o lado do mundo. É com muita pena minha que recebi a notícia que o Festival Pedra Dura, pela sua 4ª edição, este ano não conseguiu receber o financiamento de apoio da DG Artes, sendo a 4ª edição deste festival e sendo este um festival que reúne a comunidade artística da cidade dos Lagos e de todo o Algarve. E existem poucos espaços como este que conseguimos ter estes momentos de partilha e de encontros. Estou a fazer este vídeo para pedir uma reavaliação da candidatura, pois necessitamos manter a cultura viva no Algarve. Mais uma vez, a DG Artes e o nosso governo revelam incongruências graves nas decisões sobre o que é essencial investir na nossa sociedade. Projetos que se candidataram à programação, muitos deles localizados em regiões periféricas e com papel essencial na ecologia humana, ficaram de fora. Projetos com impacto afetivo, social, artístico, cultural e económico e com avaliações de excelência acima dos 80% não foram apoiados. Fico mesmo muito apreensiva com a mensagem que o governo está a passar, que o investimento na arte é secundário, quase insignificante. Mas a arte não é um luxo, não é um extra. É essencial ao bem-estar, à convivência e ao crescimento de uma sociedade.
A incongruência entre as políticas públicas de descentralização e as decisões da DG Arte é gritante e profundamente preocupante. Assim, o futuro não me parece nem feliz nem seguro. Olá, eu estou aqui para falar, para dar o meu testemunho também e o meu apoio referente a projetos como o Lugar do Meio não terem tido apoio da DG Artes este ano. Projetos que estão fora dos grandes centros, que estão a trazer uma energia super importante ao interior. Eu sei do que falo, eu trabalho com psicoterapia corporal, e sei o quanto a arte, receber arte, fazer arte, é importante para o bem-estar psicológico, físico, para a saúde de uma forma global de cada um de nós. Sendo que o interior tem muito menos acesso à arte do que os grandes centros, obviamente, não é? Estes projetos tinham já apoio anteriormente, estão extremamente bem classificados, já investiram muito em infraestruturas, no tecido social, porque não é fácil entrar no interior, porque as pessoas estão desconfiadas e precisam de confiar, e esse trabalho tem sido feito, as pessoas vivem lá. Então eu dou o meu apoio a 300%. O Pedra Dura é mais do que um festival. Desde 2022 transforma Lagos em novembro. Traz dança, pensamento, comunidade. Ativa o território e cria encontros que ficam. Mas em 2025 ficou de fora do apoio da DG Artes, mesmo com avaliação acima dos 80%. Estamos a fazer recurso e precisamos do teu apoio. A arte não pode continuar a ser excluída de tantas paisagens geográficas e humanas. O Algarve é mais do que sol e turismo. A cultura também se constrói fora dos grandes centros e o Pedra Dura já provou o seu impacto. Queremos continuar a abrir portas, queremos continuar a dançar. Se já vieste, sabes. Se ainda não vieste, ainda vais a tempo. Ajuda-nos a continuar. Todo e qualquer cidadão, em qualquer lugar, tanto de Portugal como do mundo, vivem e precisam da arte, pois ela tem trazido a nós conhecimento sobre estar com os outros, estar com os lugares, e embeleza a nossa existência também. Para isso é necessário que haja financiamento, e esse financiamento tem sido precário na classe das artes, como em outras tantas. Mas apelamos agora para que possamos criar mundos possíveis, que a arte tem essa potência de trazer esses mundos, mas para isso é necessário que esse financiamento chegue a qualquer lugar deste país e pelo mundo fora. Obrigado pela vossa consideração e pelo vosso apoio enquanto cidadãos. Muito obrigado. Chamo-me Luz da Câmara e sou investigadora artística e performer. E queria aqui dar o meu apoio total aos projetos fora das zonas urbanas que não tiveram apoio, apesar de terem classificação. Eu moro numa aldeia e trabalho numa aldeia maioritariamente. Tenho uma experiência com os programadores culturais daqui que me parece ser um certo medo de programar coisas que sejam investigação artística, que tenham, principalmente, e é o meu caso, quando elas não são narrativas. Eu investigo produção de atmosferas, portanto, é sobre atmosferas, não é? E sobre como produzir atmosferas, como... E tenho algumas experiências dos programadores, por exemplo, com o Solo, em Estremoz. Fui falar com o programador da sala e ele até estava a querer e acabou por programar e ouviu e conversou.
E a certa altura, quando viu escrito performance, disse: ai meu Deus, uma performance, não vai lá ter ninguém. E eu tive 95 pessoas e algumas das pessoas até aqui, pessoas da minha aldeia. Tenho vizinhas que são analfabetas e eu conto-lhes dos meus projetos como contaria qualquer amigo meu em Lisboa. E até tive uma vez uma reação de uma que eu estava a falar com ela e achei que... A meio pensei, mas o que é que isto lhe pode interessar? E passado 2 dias ela veio-me dizer, olha, sabe aquilo do silêncio que estávamos a falar? Portanto, não são coisas intelectuais, são coisas sensoriais. Tenho outra história que eu trabalhava com a Academia Sénior e pediram-nos na Câmara para nós fazermos qualquer coisa para o almoço de memórias, que é um almoço no Natal, eu acho, para a população sénior, lares, para a população sénior. E eu propus fazer um grande estendal. Tinha muita roupa branca, já tinha usado num espetáculo, e pensei fazer um grande estendal. E as senhoras estavam no estendal, ainda a pendurar algumas peças, e as pessoas iam passando, iam conversando com elas, porque é que estão a estender a roupa, e etc. E eu vejo passar a vereadora e digo-lhe assim, senhora vereadora, como está? Então, o que é que acha? E ela disse, está muito bonito, Deus queira que eles percebam. Ou seja, o que é que há para perceber? Eu acho que há um medo dos órgãos de decisão locais e, pelos vistos, também centrais, em dar força a estes projetos. Eu acho porque eles próprios se intimidam, porque eles próprios acham que há qualquer coisa para perceber. Eu estava a falar com alguém que foi ver uma performance minha, agora esta última, e a certa altura estava a dizer, foi engraçado, tanta gente lá, crianças e tudo tão atento, e tudo tão silencioso, e realmente, quando a pessoa se deixa ir, como quem está a ver o lume, a coisa funciona. E ela disse, eu devo confessar que houve várias vezes que pensei, eu realmente não sou nada culta, mas eu não estou a perceber nada do que se está a passar. Pronto, a necessidade de perceber. Eu acho que fazem falta projetos diferentes, fazem falta haver várias coisas, fazem falta projetos como... que são feitos noutras zonas do país, apresentados noutras zonas do país, na possibilidade de se acolher pessoas para virem criar aqui, porque estes projetos aqui são necessários, mas são ainda muito mais necessários nas zonas urbanas, onde as pessoas precisam mesmo de qualquer coisa que as ajudem a destecer, a acompanhar o momento. Dou toda a minha força a estes projetos que não foram apoiados. Olá, o meu nome é Catarina Cardoso, eu sou artista visual residente em Lagos. Vim aqui falar do Festival Pedra Dura, que acontece aqui na cidade em novembro. O Pedra Dura foi deixado de parte dos apoios da DG Artes, apesar de ter uma avaliação acima dos 80%. E é por isso que estamos agora a fazer este vídeo para pedir a vossa ajuda. O Pedra Dura não é só um festival, é um festival que convida a cidade, não convida a cidade, não, coisa nenhuma, é um festival que traz à cidade um lugar de pensamento e não só entretenimento, e traz um sentido de comunidade. É um festival que é para as pessoas que habitam este território o tempo inteiro. E estamos a falar de um território que é completamente esmagado pelo turismo no verão e abandonado no inverno. E por isso a urgência que existe em descentralizar a cultura. E este tipo de iniciativas só acontecem com a persistência e o esforço de poucos,
mas impactam e têm uma relevância gigante para muitos. Por isso não queremos fechar as portas, queremos continuar a fazer o festival e precisamos da tua ajuda para isso. Vem dançar connosco, vem ver o que se faz por aqui. Obrigada. O meu nome é Bernardo Chation. Recentemente, há cerca de 4 anos, mudei-me para Arganil, para Coja, e comecei a desenvolver aqui o meu trabalho artístico. Depois de ter estado a viver em Lisboa e em Berlim, decidi que o interior de Portugal era o sítio onde eu queria agora estar e concentrar mais a minha investigação e o meu trabalho. Acontece que também para se estar aqui é preciso ter algumas condições e trazer até aqui, até o interior de Portugal, coisas que supostamente deviam fazer parte do país inteiro, como por exemplo projetos artísticos, propostas mais alternativas no sentido de repensar e de perceber o que é cultura, o que é arte. E eu conheço pessoalmente muito bem estes 2 projetos, o do Lugar do Meio e da Pedra Dura, e não consigo compreender como é que não é visível a importância do trabalho destas estruturas. O sino está a tocar agora, não é propriamente algo que me diga muito, a não ser que já é tempo de qualquer coisa. Então, agarrando nesta ideia de que o sino está a tocar, também talvez seja a altura de tocar ou retocar e repensar as decisões que foram tomadas para os 2 projetos, Pedra Dura e Lugar do Meio, e talvez dar mais lugar e menos dureza ao interior de Portugal. O Pedra Dura é muito mais do que um festival, é um lugar de partilha, é um lugar de encontros de comunidade, um lugar de dança, um lugar de ativação, de pensamento crítico e é urgente. É um dispositivo que dá vida à cidade de Lagos durante o mês de novembro e é um espaço comovente para quem conhece a cidade, como é o meu caso, desde pequenina e está habituada a ver a cidade deserta e fantasmagórica durante os meses de inverno. Eu participei em 2 edições do festival, 2024 e 2023, e é notória a crescente adesão de comunidades diferentes ao festival e é urgente a sua continuidade. Desenvolvimento equilibrado da atividade cultural em Portugal. Que bonito. Promoção de igualdade de acesso às artes. Estabilidade, consolidação e renovação do tecido artístico profissional em Portugal. Inclusão e coesão sociais e territoriais. Ok. Diversidade étnica e cultural. Ok. Política de sustentabilidade. Pois fico assim um pouco estupefacto. Como é que se deixa de apoiar 2 projetos que não só respondem a estas preocupações da República Portuguesa, mas têm pontuação excelente. Então faço um apelo à DG Artes: parem de desapoiar esforços, iniciativas excelentes.